Como observamos várias vezes, a cristianização das populações europeias não conseguiu acabar com as diferentes tradições étnicas. A conversão ao cristianismo deu lugar a simbioses e sincretismos religiosos que, com muita frequência, ilustram brilhantemente a criatividade própria das culturas populares, agrárias ou pastoris. Mostramos em outras obras a continuidade, desde o período neolítico até o século XIX, de certos cultos, mitos e símbolos relacionados com as pedras, as águas e a vegetação. Acrescente-se que, após a sua conversão, mesmo superficial, as numerosas tradições étnicas e religiosas, bem como as mitologias locais, foram homologadas, isto é, incorporadas na mesma história santa e expressas na mesma linguagem, a da fé e da mitologia cristãs. Assim é que, por exemplo, as lembranças dos deuses da tempestade sobreviveram nas lendas de Santo Elias. Um grande número de heróis matadores de dragões foram assimilados a São Jorge. Certos mitos e cultos referentes às deusas passaram a fazer parte do folclore religioso da Virgem Maria. Em suma, as inúmeras formas e variantes do legado pagão foram sistematizadas num mesmo corpus mítico ritual externamente cristianizado. Seria inútil mencionar todas as categorias de sobrevivências pagãs. Basta citar alguns casos particularmente sugestivos. Por exemplo, os Kali Kantzari, monstros que assombram as aldeias gregas durante os 12 dias, entre o Natal e a Epifania, e que prolongam o argumento mítico ritual dos centauros da Antiguidade Clássica. Ou o ritual arcaico de caminhar sobre as brasas, incorporado à cerimônia dos Anastenaria da Trácia. Ou, finalmente, ainda na Trácia, as festas do Carnaval, cuja estrutura lembra a das dionisíacas rurais e das Antestéria, celebradas em Atenas no primeiro milênio antes da era cristã. Observemos, por outro lado, que uma série de temas e motivos de narrativas atestados nos poemas homéricos são ainda atuais no folclore balcânico e romeno. E convém acrescentar que, ao analisar as cerimônias agrárias da Europa Central e Oriental, Leopold Schmidt logrou demonstrar que elas são solidárias de um argumento mítico ritual desaparecido na Grécia antes de Homero. Para o nosso propósito, é importante apresentar alguns exemplos de sincretismo pagano-cristão que ilustram ao mesmo tempo a resistência da herança tradicional e o processo de cristianização. Escolhemos para começar o complexo ritual dos 12 dias, visto que suas raízes mergulham na pré-história. Já que não se trata de apresentá-lo em seu conjunto, cerimônias, jogos, canções, danças, cortejos de máscaras de animais, daremos maior ênfase aos cantos rituais de Natal. São encontrados em toda a Europa Oriental e até na Polônia. A denominação romena e eslava, Kolinde, deriva de Calende Januari. Durante séculos, as autoridades eclesiásticas tentaram extirpá-los, mas sem êxito. Em 692, o Concílio de Constantinopla renovava a proibição em termos draconianos. Por fim, um certo número de Kolinde foram cristianizadas, ou seja, passaram a utilizar os personagens e temas mitológicos do cristianismo popular. O ritual inicia-se geralmente na véspera do Natal, 24 de dezembro, e estende-se até a manhã do dia seguinte. O grupo de 6 a 30 jovens, colinatori, designa um chefe que conheça os costumes tradicionais, e durante 40 ou 18 dias, eles se reúnem 4 ou 5 vezes por semana, numa casa, para receber a instrução necessária. Na noite de 24 de dezembro, trajando roupas novas e ornados de flores e de pequenos sinos, os colinatori primeiro entoam canções na casa de seu hóspede e depois visitam todos os habitantes da aldeia. Saem às ruas gritando,
ao som da trombeta e do tambor, para que o alarido afaste os maus espíritos e anuncie a aproximação do grupo aos donos da casa. Eles cantam a primeira colinda sob a janela e, depois de autorizados, entram na casa e continuam a desfiar o seu repertório, dançando com as moças e recitando as bênçãos tradicionais. Os colinatori trazem saúde e riqueza, representadas por um raminho verde de pinheiro colocado num vaso cheio de maçãs e de grãos de ervilha. Recebem de presente, salvo nas famílias pobres, coroas de flores, bolos, frutos, carne, bebidas, etc. Depois de ter percorrido a aldeia, o grupo organiza uma festa em que participa a juventude. O ritual das colinde é bastante rico e complexo. As bênçãos, oratio, e o banquete cerimonial constituem os elementos mais arcaicos. São solidários das festividades do Ano Novo. O chefe, seguido pelos outros colinatori, pronuncia alocuções, urare, em que enaltece a nobreza, a generosidade e a opulência do dono da casa. Às vezes, os colinatori representam um grupo de santos, São João, São Pedro, São Jorge, São Nicolau. Entre os búlgaros, certas colinde têm por tema a visita de Deus, acompanhado do menino Jesus ou de um grupo de santos. Em outros lugares, os colindatórios são convidados, enviados por Deus para levar sorte e saúde. Numa variante ucraniana, Deus vem pessoalmente acordar o dono da casa e anunciar-lhe a chegada dos colinatori. Entre os romenos da Transilvânia, Deus desce do céu por uma escada de cera, num esplêndido traje ornado de astros, no qual também estão pintados os colindatori. Uma série de colinde reflete o cristianismo cósmico, específico às populações do sudeste da Europa. Nelas se encontram referências à criação do mundo, mas sem vínculo com a tradição bíblica. Deus ou Jesus criou o mundo em 3 dias, mas ao perceber que a terra era grande demais para ser coberta pelo céu, Jesus lançou 3 anéis, que se transformaram em anjos, e estes produziram as montanhas. Segundo outras colinde, depois de ter dado forma à terra, Deus colocou debaixo dela, para sustentá-la, 4 pilastras de prata. Várias canções apresentam Deus como um pastor que toca uma flauta, acompanhado por um grande rebanho de ovelhas conduzido por São Pedro. Mais numerosas e arcaicas são, porém, as colinde que nos introduzem num outro universo imaginário. A ação processa-se no mundo inteiro, entre o zênite e os vales profundos, ou entre as montanhas e o Mar Negro. Bem ao longe, no meio do mar, existe uma ilha com uma árvore gigante, em torno da qual dança um grupo de moças. As personagens dessas colinde arcaicas são apresentadas de maneira fabulosa. São belas e invencíveis, trazem sobre as vestes o sol e a lua, tal como Deus nas colinde cristãs. Um jovem caçador passeia a cavalo no alto do céu, bem próximo ao sol. A habitação do dono da casa e sua família é mitificada. Ele e os seus são projetados numa paisagem paradisíaca e assemelham-se a reis. Os heróis das mais belas colinde são caçadores e zagais, o que confirma o seu arcaísmo. A pedido do imperador, o jovem herói luta com o leão, subjuga-o e põe-no a ferros. 50 cavaleiros tentam atravessar o Mar Negro, mas apenas um consegue alcançar a ilha, onde desposa a mais bela das moças. Outros heróis perseguem animais ferozes, dotados de prestígios mágicos, e os vencem. Os argumentos de muitas colinde lembram certos rituais de iniciação. Também já se apontaram neles traços de ritos iniciáticos de meninas. Nas colindes cantadas por meninas e por mulheres jovens, bem como em outras produções orais, evocam-se as atribulações de uma virgem perdida ou isolada em lugares ermos, os sofrimentos provocados por sua metamorfose sexual e as ameaças de morte iminente. Mas ao contrário das iniciações masculinas,
nenhum ritual preciso foi conservado. As provas iniciatórias femininas sobrevivem apenas nos universos imaginários das Colinde e de outras canções cerimoniais. Apesar disso, essas produções orais contribuem indiretamente para o conhecimento da espiritualidade feminina arcaica.